A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre a doutrina do trinitarianismo. Hoje vamos tratar a lição 4 e a lição 5. A lição 4 é a Trindade no Antigo e no Novo Testamento. E a lição 5, que a gente tem na página 19, ela vai tratar sobre os atributos exclusivos da Trindade Santíssima. Em relação à lição 4, a parte teórica, ela já foi muito bem trabalhada nas lições anteriores, nas lições 1, 2 e 3. Hoje eu vou fazer a aplicabilidade no texto bíblico. Então a gente vai pegar os textos que revelam a Trindade se manifestando tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Vai ser uma lição mais breve, mais rápida, porque a gente já tratou a base dela nas outras lições. E digo, se você ainda não assistiu às outras lições, assista. É de extrema importância para que a gente compreenda o que vai ser tratado daqui para frente. Okay? A lição 5, eu vou me ater um pouco mais a essa lição, porque o tema é muito mais profundo e muito mais importante para a nossa compreensão sobre quem é Deus, sobre os atributos exclusivos que ele revela sobre ele mesmo. Como eu já havia comentado com os irmãos, a doutrina do trinitarianismo, a doutrina da Trindade, a doutrina cristã da Trindade, ela se apresenta na Bíblia de uma forma um pouco diferente das outras doutrinas. Por quê? Geralmente a gente compreende as doutrinas como? A gente parte do Velho Testamento rumo ao Novo Testamento para compreender essa revelação. Então essa revelação vem se descortinando a partir do Velho Testamento, a partir de Gênesis, de forma progressiva. A doutrina da Trindade ela é um pouco diferente, porque no Velho Testamento ela é um pouco obscura no bom sentido do termo. Ela não é tão visível, não é tão clara, apesar de ser vasta essa demonstração trina. Porém, a gente, com o entendimento do Novo Testamento, com a revelação do Novo Testamento, a gente faz o caminho contrário. A gente volta ao Antigo Testamento, aí sim, as coisas se clarificam muito na nossa frente e se tornam extremamente claras, A nossa revista, eu acho que todos os irmãos aí têm essa revista aqui, né? A gente está hoje a gente vai tratar a lição 4 e 5, essa aqui que eu vou falar, a lição 4, ela está na página 17. Né? Só uma explicação para os irmãos aqui sobre as outras lições. Vocês repararam que nas outras lições eu não li o texto do livro. Eu segui o assunto do livro, mas eu eu abri um pouco um leque na discussão. Por quê? Porque como essas nossas aulas elas não estão sendo presenciais, a questão de eu ficar apenas lendo o livro ia ficar muito monótono. Também não tem esse feedback de vocês, não tem a pergunta, não tem a conversa em sala de aula. Eu não posso pedir para vocês participarem lendo um texto, lendo a Bíblia, lendo o livro. Então, para não ficar muito monótono, né, até porque tem que ser muito sintetizada essa aula, eu resolvi um pouco sair do livro, porém seguindo o tema, eu segui o tema, porém eu não fiquei lendo parágrafo por parágrafo, como geralmente a gente faz na EBD seguindo essa linha. Hoje eu vou ler um pouco, por quê? Vou ler aqui no máximo 2 ou 3 parágrafos, né? Está na página 17, eu vou ler o item 1.2. Por quê? Porque como a gente já tratou a parte teórica desse assunto, e quem não viu, volte e veja, ok? Como a gente já tratou a parte teórica, agora sim a gente vai se ater ao texto. Tanto o texto bíblico, quanto o que está sendo revelado aqui que está sendo escrito, que foi escrito pelo pastor Dernival, ok? Para seguir a nossa lição. Então está na página 17, o item 1.2. A nossa lição é a revelação, é a Trindade no Antigo e no Novo Testamento. É a revelação da Trindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Então, quando a gente vai lidar com isso aqui, eu só vou ler textos que revelam o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento e Cristo no Novo e no Antigo Testamento. Por que eu não vou falar sobre Deus Pai? Porque Deus Pai, a revelação dele como Deus é desde sempre, isso é indiscutível. O grande problema que a gente sempre encontrou na história da igreja, e até hoje tem gente que não acredita na Trindade,
ou na divindade de Cristo, ou que o Espírito Santo seja um ser pessoal, esses são os problemas. Então eu tenho que me ater à questão do Espírito Santo e à questão de Cristo. Porque Deus, todo mundo já concorda que Deus é Deus, né? Então no item 1.2 da página 17 da nossa revista, ela diz o seguinte: o Espírito Santo capacitou líderes e cidadãos comuns no Antigo Testamento. O profeta Ageu animou os líderes de Israel, dizendo que o Senhor fizera um acordo quando saíram do Egito, e o Espírito dele habitava no meio deles. Ageu 2, verso 5. Quem quiser, pode ficar com a Bíblia aí do lado acompanhando. O profeta Isaías arguiu com Israel para animá-lo, dizendo: onde está o Senhor que mandou o seu Espírito no meio deles quando saíram do mar? Isaías 63, 11. O Senhor disse a Moisés que tinha enchido a Bezalel do seu espírito para fazer obras de arte para o templo. Êxodo 31, versos 2 e 3. Então eu peguei essas três passagens aqui que está na revista, para a gente ver que essa questão do Espírito Santo ela já foi revelada no Velho Testamento. Ela já foi revelada no Velho Testamento. Por ora era chamado, como aqui em Êxodo, apenas de Espírito do Senhor, né? O Senhor disse a Moisés e encheu Bezalel do Espírito dele, do próprio Senhor. Lá em Isaías ele fala Espírito Santo, essa versão aqui não diz aqui, mas a minha Bíblia ela fala Espírito Santo, né? 63, 11. Está aqui, a minha Bíblia é Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Ela diz o seguinte: todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora os que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, em Isaías, a gente já vê essa revelação, né? Então, essas três passagens aqui, fica clara essa revelação do Espírito Santo no Velho Testamento. O grande problema que eu vejo de irmãos que não conseguem aceitar a Trindade, porque tem irmãos que congregam, de repente, ao nosso lado, que eles não aceitam a Trindade, né? Eles são unicistas, como eu expliquei nas aulas anteriores o que seria isso. É uma questão de racionalidade, porque eles querem compreender a Trindade de uma maneira racional, né? Assim como os milagres. Tem gente que não acredita nos milagres descritos na Bíblia. É o que a gente chama em teologia, que são os teólogos liberais. Eles não acreditam. Eles acreditam que a Bíblia até contenha a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Nós cristãos ortodoxos, porque nós somos ortodoxos, nós não somos liberais, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Ou seja, quem não acredita na Trindade, quem não consegue compreender a Trindade por causa da própria racionalidade limitada, ele não está apenas com um problema de racionalidade, ele está colocando em xeque a própria Escritura, a própria revelação, porque a revelação é vasta, dessas informações sobre o Espírito Santo como Deus, sobre Cristo como Deus, Deus como Deus, obviamente, mostrando esse trabalho trino, esse trabalho completo, que se completa de forma trinitária, né? Então o problema dessas pessoas, e aí fica a dica para quem, caso tenha alguém que esteja assistindo esse vídeo, que não acredite na Trindade, questione-se em relação aos teus pressupostos, porque provavelmente você tem um pressuposto que desqualifica não a lógica dessa revelação de três, que ao mesmo tempo é um. Você não está questionando isso, você está colocando em xeque a revelação bíblica. Assim como os milagres. Por exemplo, os teólogos liberais, eles querem explicar a abertura do mar para o povo de Israel passar, saindo do Egito, de uma forma material. Eles querem explicar que naquela época existia um período de baixa do mar, que o mar baixou, depois de não sei quanto tempo o faraó passou. Eles têm explicações materiais e científicas para as pragas, para todas as pragas. Ou seja, muito cuidado, porque a gente vem desqualificando a revelação bíblica. Ok? Então a questão da Trindade, além de ser uma questão que só é compreensível, aliás, só é aceitável por fé, porque até para a gente aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, esquece. E sem fé é impossível agradar a Deus, né?
É óbvio que a nossa racionalidade ela tem e pode e deve ser usada. Isso é bom. Porém, existem limitações impostas pelo próprio Deus a essa racionalidade, a aplicabilidade dessa racionalidade. Então, quando essa limitação chegar, a gente tem que colocar o que lá dentro? Fé. A Trindade é uma dessas coisas. Nós não conseguimos compreender de forma racional a questão da Trindade. É impossível compreender de forma racional, humanamente racional. Então a gente tem que ter um quesito de fé, assim como para aceitar que a Escritura é a palavra. Ainda na página 17, o item 2, a Trindade no Novo Testamento. O nome Deus é aplicado a cada uma das pessoas da Trindade. No Novo Testamento, o nome Deus, de modo geral, é aplicado ao Deus Pai, como se vê em 1 Pedro 1,2. É aplicado também ao Deus Filho. A gente vê isso em 1 João 5,20. É onde ele é chamado de verdadeiro Deus. Em Romano 9,5 ele é chamado de Deus bendito. Em Tito 2,13, grande Deus. E o Espírito Santo também recebe o nome de Deus. Afinal, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso aí está em Atos 5, versos 3 e 4. E o Espírito Santo também é chamado de Senhor, 2 Coríntios 3,17. Isso aqui eu vou ler aqui na Bíblia, 2 Coríntios 3,17, que diz o seguinte: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, ele diz que o Espírito Santo, ele é Deus. Por isso dizemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo Deus. O item 2.2, na grande comissão, Jesus unificou os três num só nome. A grande comissão é a grande missão que a igreja recebeu. Jesus Cristo disse: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19. Note que Jesus disse em nome e não nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois os três nomes representam uma unidade perfeita. E, para fechar essa aula 4, eu vou ler a conclusão, que diz o seguinte: os dois testamentos bíblicos apresentam destaques para os pontos importantes da Trindade, tais como divindade das pessoas do Deus triuno, equivalência em atributos divinos e ações distintas sincronizadas. Ok, meus irmãos? Tem várias outras passagens aqui nessa lição 4, muitas passagens, né? Na página 17 e na página 18. Não dá para a gente ler todas aqui, senão fica uma aula muito extensa, né? E eu vou me ater mais à lição 5, que eu julgo e considero de importância muito maior do que a lição 4. Eu vou explicar daqui a pouco por quê, ok? Então vamos para a lição 5. Agora a nossa lição 5, está na página 19, são os atributos exclusivos da Trindade Santíssima. Os atributos exclusivos da Trindade Santíssima. Primeiramente, o que seriam atributos? Atributos são qualidades. São qualidades que o próprio Deus possui, né? Tem alguns teólogos que eles não gostam muito desse nome exclusivo, e entre eles eu me incluo. Eu prefiro o nome incomunicável. Então seria atributos exclusivos, seria a mesma coisa de um atributo incomunicável de Deus. Ou seja, uma coisa que só pertence ao próprio Deus. Não pode o ser humano manifestar isso, porque existem atributos em Deus que são atributos comunicáveis. Esses atributos nós conseguimos manifestar. Por exemplo, um atributo do amor, o atributo da justiça, nós conseguimos manifestar. Mas existem atributos que são exclusivos de Deus, como trata a nossa lição, ou incomunicáveis, né? Então, ok, os atributos não são acrescentados a Deus, mas são qualidades essenciais dele. Primeira coisa que a gente tem que definir e compreender é o seguinte: esses atributos incomunicáveis de Deus não podem ser separados. A gente não pode retirar um atributo de Deus. Eu vou explicar como isso é sério e o quanto a gente, tentando dissecar Deus, a gente começa a adorar um Deus falso, um Deus que não existe nas Escrituras. Então nós não podemos achar que os atributos são coisas que são acrescentadas a Deus, porque não são.
Os atributos são o próprio Deus, ou é o próprio Deus, da maneira como quiserem conjugar. Um exemplo desse atributo, o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Não fala que ele sente amor. Até porque, biblicamente falando, amor não é sentimento. Amor é atitude. É para a gente, o nosso pensamento humanizado, ocidental, que a gente veio desenvolvendo isso aí depois da Revolução Francesa, da questão antropocêntrica, né? Esse amor romantizado não é o amor revelado na Bíblia. Para a Bíblia, amor é toda atitude que é tomada em prol de alguém para um bem maior em um final. No caso bíblico aqui, o amor seria toda atitude que Deus toma em relação ao ser humano para levá-lo à salvação. Não tem absolutamente nada a ver com o sentimento. Porque muitas vezes, para esse amor ser manifesto, para esse amor ser manifestado, é através de dores do ser humano. O ser humano sente dor, sente tristeza. Então o amor bíblico não é sentimento. Voltando aqui. A gente não pode separar os atributos de Deus achando que isso não é parte do próprio Deus. Se a gente tentar fazer isso, a gente desvirtua quem é Deus. Dissecar Deus é transformá-lo num Deus falso. Então a Escritura revela que Deus é amor. Não revela que ele sente ou que ele vai manifestar amor em algum momento. Ele é amor, isso faz parte. Então, em relação à manifestação de Deus, quando Deus se manifesta, ele se manifesta com todas as coisas que ele é. Ele não se separa para se manifestar. Então, se Deus manifesta amor, ele também vai vir manifestando tudo o que ele é junto com a manifestação do amor. Né? Ele vai vir porque Deus é amor? É, mas ele também é fogo consumidor. Deus também é justiça. Ele também é juízo. Ele também é várias outras coisas que ele, próprio Deus, revela dele mesmo. Por que eu estou falando isso? Nesse momento, é um momento reflexivo aqui dessa aula. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, de corona, desse medo todo aí que a gente está passando, de ficar orando, pedindo para Deus para que traga cura, para que cuide da humanidade, para que termine logo com essa praga, a gente se esquece de uma coisa. Primeiro, absolutamente nada está fora do domínio de Deus. Essa praga não foi algo que Satanás colocou, sem Deus saber, ou foi algo que o homem criou e Deus foi surpreendido com isso? Negativo. Ou Deus determinou que isso acontecesse, ou ele permitiu. Ou foi a vontade decretiva ou a vontade permissiva de Deus. Absolutamente nada sai do domínio de Deus. E tudo o que Deus permite ou decreta que aconteça é para juízo do homem. É para juízo do homem. Porque Deus não vai manifestar amor sem trazer junto juízo. Então observe, a gente quando pede para Deus apenas cuidar do que está acontecendo, a gente implicitamente está pedindo para Deus manifestar na nossa compreensão. O amor emotivo, o amor emocional, é para ele se doer com a nossa situação e para ele parar isso. O primeiro ponto que eu penso é o seguinte, que eu reflito isso também trago para mim, ok? Eu trago para mim. Quando a gente realmente vê as igrejas aí realmente orando, ou pessoas parando no trânsito e louvando e clamando por Deus, e pedindo para que essa pandemia passe, para que se ache logo a cura, será realmente que a gente está fazendo o pedido certo? É um questionamento, ok? Por quê? Porque está revelado nas Escrituras que isso ia acontecer. É mister que isso aconteça. E isso é o princípio das dores. Pandemias, guerras, rumores de guerras, fome, né? Isso é tudo sinal de que Cristo está para voltar. Nós, como cristãos, é uma coisa até aparentemente contraditória, mas era para a gente estar feliz a cada novo episódio de epidemia, a cada novo anúncio de guerra, era para a gente ficar feliz. Por quê? Porque isso estaria demonstrando quanto próximo está da volta de Cristo. Só que eu vejo pessoas implorando, orando, a maioria delas, obviamente não posso julgar o coração de todos, mas eu digo que a maioria delas, por quê? Porque o pedido é claro, o pedido fica claro para a gente. Ela apenas quer que Deus pare com o problema dela. É como se estivesse pedindo para que Deus deixasse tudo na mesma paz que estava antes disso acontecer. E isso é uma questão que eu reflito. E jogo para os irmãos também refletirem. Será que a gente realmente está sendo bíblico? Será que a gente realmente está esperando Cristo voltar? Ou a gente apenas quer que tudo fique do mesmo jeito? Do mesmo jeito que a gente estava, no nosso conforto, na nossa vida tranquila,
né, nesse mundo que mesmo com os problemas é um mundo ainda bom de se viver, comparado a tempos antigos? Será realmente que a gente pode estar cantando aquele hino, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Será realmente que a gente está esperando o noivo? Ou será que a gente só está implorando a Deus para que Ele traga paz, para que a gente continue do mesmo jeito que está? Porque é claro na Bíblia, não tem como, mesmo que a gente ore, que a gente jejue, que a gente faça o que a gente quiser, esses sinais não vão deixar de acontecer. Essa pandemia vai passar, vai vir outras, vão vir guerras, vai vir tudo que está escrito na Bíblia. Não tem como fugir disso, né? Será que a nossa oração poderia ser ao contrário? Será que a gente poderia orar pedindo para que Deus continuasse manifestando a ira dele? Porque isso que está acontecendo com a humanidade é só um pouco do que Deus está derramando da taça da ira dele sobre a humanidade. Um pouco. Porque Deus vai despejar a taça da ira na grande tribulação. Então, será que tem como a gente ficar pedindo para que Deus manifeste o amor, da forma como a gente entende, mas que Ele não manifeste junto juízo, mas que Ele não manifeste junto o juízo dele, porque na manifestação do juízo de Deus também tem o amor. Então, nessa pandemia, vocês podem acreditar que isso é o amor de Deus derramado sobre nós. Nas guerras, é o amor de Deus derramado sobre nós, porque essas duas coisas não se manifestam só. Ué, mas como assim, irmão, o amor de Deus manifestado sobre nós? Porque o juízo, primeiro, ele traz punição para quem merece, e todos nós merecemos no final da história, mas para quem se converte, para quem se arrepende dos seus maus caminhos através do juízo, ele traz salvação. Ele traz arrependimento. Então o juízo também é para que a gente não se perca, para que a gente não comece a fazer as coisas erradas e desande e continue fazendo isso sem fim. Então nesses juízos de Deus, além de estarem profetizados, que seriam sinais da volta de Cristo, isso também é demonstração de amor de Deus. Então entendam, não tem como a gente pedir que Deus manifeste o amor, que Deus traga todas essas coisas boas, sem Ele trazer junto o juízo. Porque essas qualidades de Deus, esses atributos de Deus, eles não são separáveis. Todos estão entrelaçados e são manifestos de uma forma conjunta. Mesmo que, em algum momento, quando é manifestado algum deles, de forma mais explícita, a gente acha que os outros não estejam, mas estão implícitos. Deus, ele se manifesta por completo. Ele se manifesta. Em relação aos atributos, como eu disse agora há pouco, tem vários nomes que a gente vai encontrar, mas que significam a mesma coisa. Tem gente que prefere chamar esses atributos aí de atributos naturais e atributos morais. Né? Os atributos naturais seriam os atributos exclusivos de Deus, e os atributos morais são aqueles atributos que nós devemos manifestar, né? Que podemos manifestar. Tem gente que chama esses mesmos atributos de absolutos e relativos, absolutos que dizem respeito a Deus, ou imanentes e emanentes, imanentes que são atributos exclusivos de Deus, ou o termo que eu prefiro, que são os atributos comunicáveis, né, que são atributos que Deus comunica ao ser humano, e atributos incomunicáveis, que são esses que a lição chama de atributos exclusivos da Trindade. Né? Entre esses atributos, tem vários textos, aí está na página 21 e na página 22. Eu vou ler apenas um desses textos aqui, um ou dois, certo? Eu vou preferir fazer o comentário, pelo motivo que eu já expliquei no começo da aula. Mas aqui na nossa lição ele trouxe 3 atributos, incomunicáveis ou exclusivos, né? Que ele fala sobre a eternidade, a onipresença e a onipotência. Não é que existam apenas 3 atributos exclusivos de Deus, não. Tem mais atributos exclusivos de Deus. Tem, por exemplo, a onisciência, que ele não trouxe aqui, né? E ele traz aqui o seguinte, eu achei muito interessante a forma como o pastor Denival trabalhou isso aqui, que ele vem pontuando. Sobre a eternidade, na página 21, ele traz o texto que mostra o Deus Pai sendo eterno, né? No item 1.2, ele traz o texto, ele dá uma explicação rápida, ele traz o texto no qual Deus Filho é tratado como eterno, e no item 1.3, Deus Espírito Santo também tratado como eterno nas Escrituras. Depois ele trata da onipresença e faz a mesma coisa. Mostra no item 2.1 Deus Pai onipresente, depois Deus Filho onipresente e o Deus Espírito Santo também onipresente. E na página 22
ele fala sobre a onipotência de Deus. E da mesma forma, ele mostra os textos que trazem Deus como sendo onipotente, Deus Pai, né? O Deus Filho onipotente e o Deus Espírito Santo como onipotente. Então a nossa lição ela traz 3 atributos incomunicáveis ou atributos exclusivos de Deus, que é a onipresença, a onipotência e a eternidade. Como eu acabei de falar, não são apenas esses 3, a gente tem mais. A gente tem a onisciência, a gente tem a espiritualidade incomunicável de Deus, a gente tem a imensidão de Deus, a infinitude de Deus e provavelmente vários outros atributos que Deus possui que não nos revelou, né? Existem vários atributos incomunicáveis de Deus. Como eu disse para os irmãos no começo da aula, não tem como ler todos os textos, até porque senão a aula fica muito monótona, travada. Porém, eu faço um convite aos irmãos para que os irmãos peguem a lição, peguem a Bíblia e vão conferir texto por texto que a Bíblia cita, onde mostra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um manifestando onipresença, onipotência e eternidade. Façam esse exercício, ok? Eu queria me ater aqui sobre a questão da eternidade, de Deus, que é um tema muito interessante, né? Se a gente tiver oportunidade, eu creio que teremos, como eu creio que a gente vai ter oportunidade de discutir sobre muitos outros assuntos na nossa igreja. A eternidade é um dos temas mais fascinantes que eu acho na Bíblia, mais fascinantes em relação aos atributos incomunicáveis de Deus. Tem gente que acha que a eternidade é apenas uma questão de tempo infinito, né? Não seria a melhor definição. Obviamente é uma definição que a gente cria por a nossa compreensão limitada, né? A Bíblia, nos primeiros textos que tratam da eternidade de Deus, ela trata que Deus é de geração em geração, essa mesma ideia de tempo, de temporalidade, né? De um tempo sem fim, que nunca se acaba. Poderia ser isso? Até poderia. Só que é muito mais do que isso. Em relação ao tempo, a eternidade, ela não necessariamente tem ligação direta ou esteja ligada à questão do tempo. Porque, vamos lembrar de uma coisa, o tempo e o espaço, que essas duas coisas sim estão relacionadas, são criações de Deus. São criações de Deus. E assim como todas as outras coisas, não fazem parte do próprio Deus, são criações de Deus, ok? A gente não é panteísta de achar que tudo é Deus, né? Então são criações de Deus, e essas criações não limitam Deus, não delimitam Deus. Não, porque se Deus criasse uma coisa, que essa própria coisa, no caso tempo, limitasse a sua ação ou limitasse o seu poder, então Deus não seria onipotente. Explico melhor. Porque para a gente está limitado à questão do tempo e do espaço. Né? A gente ainda faz algumas viagens, né? Por exemplo, a gente volta ao passado com a nossa lembrança. Né? Então, coisas que a gente já viveu, a gente volta ao passado lembrando. Só que essa nossa volta ao passado ela é completamente limitada ao que a gente percebeu naquele momento, ao que a gente consegue lembrar daquele momento. Né? Então, uma lembrança é uma volta ao passado completamente limitada. E a gente não pode mudar nada do passado. A gente vive o presente, né? Mas a cada instante o presente ele se confunde com o futuro, e quando a gente pensa nele, ele já é passado. Né? E a gente também consegue viver o futuro de forma imaginária. Então, dentro da nossa cabeça existe esse atributo, mas ele não foi comunicado como ele realmente é, essa noção de eternidade, né? Que a gente se desloca entre passado, futuro e presente. Só que de uma maneira muito simplória, uma maneira muito humana, né? Vamos dizer assim. Só que para Deus não. Nós estamos limitados ao tempo e espaço. Só que Deus ele está fora do tempo e ele está fora do espaço. Textos bíblicos que dizem, por exemplo, que para Deus 1000 anos é como um dia, né? Ou um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como a vigília. Eu acho que é mais ou menos assim um texto que diz a vigília da noite que passou. Ou seja, para Deus tanto faz 1 ano ou 1000. Deus está fora da obra criada e fora do tempo. Se Deus quiser nesse instante voltar no passado, ele volta. Se Deus quiser, ele está vendo o futuro agora. Deus nesse mesmo instante, ele está com a gente no paraíso, ele está vendo a gente nascendo,
Ele está vendo a gente pecando pela primeira vez, Ele está vendo a gente morrendo, Ele está vendo cada mínima atitude, Ele sabe de tudo ao mesmo tempo. Deus, para se recordar, na verdade Deus não precisa recordar do passado. Se Ele quiser, Ele vai lá no passado. Ele não está limitado ao tempo como a gente está. Se Deus quiser, Ele não precisa esperar o tempo passar para chegar no futuro. Deus já está lá no futuro, Ele pode ir lá e ver. Então, para Deus, essa questão da eternidade, muito além de ser apenas uma questão de tempo que não se acaba, é o domínio total sobre presente, passado e futuro. Deus domina isso por completo. Se Deus quiser mudar o passado, Ele muda. Se Deus quiser mudar o futuro, Ele muda. Se Deus quiser mudar o presente, Ele muda. Coisa que nós não podemos fazer isso nem com o passado e nem com o futuro. Né? Por isso que Deus diz que todas as coisas já estão escritas. Ele sabe de tudo. Ele sabe dos nossos passos. Né? Ele nos conhece antes de nós termos nascido aqui humanamente falando. Ele já nos conhecia. Ser meio louco assim para os irmãos, mas inclusive depois de Einstein, ele tem a teoria da relatividade que nos dá uma noção, não exatamente uma noção como deva ser a noção de Deus, obviamente que não. Mas dentro da nossa limitação, a gente consegue olhar para alguns textos da Bíblia, como esse texto que eu acabei de citar, com um olhar muito mais amplo. Porque Deus, ao mesmo tempo, Ele vê presente, passado e futuro. Né? E nessa teoria da relatividade, se eu tiver oportunidade, eu vou explicar um pouquinho dela, para vocês verem, vou fazer alguns desenhos. Né? Como essa questão de tempo é uma questão que apenas limita o ser humano, não limita Deus. Por exemplo, nesse mesmo instante que a gente de repente está olhando para a luz de uma estrela, essa estrela lá aonde ela nasceu, ela já morreu de repente há 5 anos, ela já não existe mais lá. O que a gente está vendo aqui hoje é só a luz que ainda não chegou para a gente, na velocidade da luz, né? De aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, lá onde ela nasceu, ela já não existe mais. Aqui, onde ela não nasceu, ela ainda existe. Ou seja, para a gente só tem noção de um ponto, mas Deus consegue estar fora da obra criada, fora do tempo e fora do espaço e ver ao mesmo tempo essa estrela nascendo, essa estrela morrendo e essa estrela existindo durante séculos e séculos. Ao mesmo instante, Deus consegue ver tudo. Isso também faz parte da eternidade de Deus e é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Ok? É muito assunto isso aqui, só sobre essa questão da teoria da relatividade. Inclusive a gente podia chamar até o pastor Reginaldo, né? Amigo do pastor Marcelo, para ele dar uma aula para a gente, que ele é formado em física, sobre essa questão da teoria da relatividade. Né? E o quanto isso tem a ver, a nossa compreensão, a gente compreender pelo menos um pouquinho isso, quando a gente bate nos textos que a gente vê Deus flutuando no tempo, indo para lá, indo para cá, o quanto que a gente tem essa noção, faz com que o texto diante dos nossos olhos ele tome uma forma muito mais volumosa, né? Ele diga muito mais do que aquilo que a gente conseguiu enxergar até hoje. Qual a grande dificuldade da gente tem em falar dos atributos de Deus? Porque a gente, quando vai falar de atributos de Deus, a gente tem que definir alguma coisa, né? E geralmente quando a gente define alguma coisa, a gente faz comparativos com essas coisas para a gente compreender melhor. Só que ao falar dos atributos incomunicáveis de Deus, fazer comparativos para a gente entender de uma forma sintética, de uma forma sintetizada, né? Isso é impossível, porque Deus é incomparável. Como Ele mesmo diz em sua palavra, em Isaías 40, verso 25, Ele diz aqui o seguinte: a quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Ou seja, para Deus não existe como Ele se fazer igual ao ser humano, porque Ele é incomparável, não existe comparação. Esse é um problema que a gente tem de definir Deus. Porque a definição que a gente faz de Deus é em relação ao que Ele é, em relação aos seus atributos. E fazer comparação dos seus atributos, e fazer definição dos seus atributos, é compará-lo com alguma coisa. Né? E comparar Deus com alguma coisa fica difícil. Então esses atributos, ou impossível, né? Então esses atributos incomunicáveis de Deus, eles são muito difíceis de ser sintetizados. Porém, a gente consegue fazer uma definição aqui descritiva, né? Descritiva em relação às ações de Deus através desses seus atributos. Então a gente pode olhar uma ação de Deus
e a gente consegue ver de uma maneira mais plena ou de uma maneira mais clara alguns atributos em específico ali. Como eu falei, todos os atributos acompanham Deus porque isso faz parte dele. Ele é amor, ele é justiça, ele é eternidade, ele é autoconsciência, ele é tudo que a gente já falou aqui e mais ainda. Então ele não se divide para agir, ok? Então o que a gente pode compreender sobre Deus é isso, essa comparação descritiva nas ações dele, né? Deus pode ser conhecido? Pode, apenas pelo que ele mesmo revelou dele. Ou seja, Deus só é conhecido pelos próprios atributos que ele revelou. Então, meus irmãos, para encerrar a aula, nós podemos conhecer a Deus? Nós podemos compreender a Deus? Sim e não. Porque tudo que compreendemos ou que conhecemos de Deus é aquilo que Deus revelou dele mesmo. Por que eu digo sim? Podemos conhecer e compreender através da sua revelação. Porém, entender e compreender Deus através da sua revelação não quer dizer que nós o conheçamos em sua totalidade. Isso é impossível. Então, nesse sentido, nós não conhecemos a Deus em sua totalidade. Outra coisa, que a teologia chama de um conhecimento a posteriori. A gente só pode começar a querer conhecer ou a compreender as ações de Deus a posteriori, ou seja, é após o conhecimento da revelação de Deus. É após o conhecimento da revelação que Deus fez a respeito de si mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que acham que conhecem Deus, só que elas fazem e transformam e criam um Deus a priori. O que seria isso? É uma definição sem um conhecimento prévio. E o conhecimento de Deus não existe em outro lugar. O conhecimento no qual a gente está se pautando aqui dos atributos de Deus, só existe na Bíblia. A definição que Deus deu dele mesmo está na Bíblia. Por que eu estou batendo nessa tecla? A priori e a posteriori. Porque tem crente que não lê a Bíblia. Não conhece Deus. Só que ele monta dentro dele um conhecimento, uma compreensão a priori, ou seja, sem a revelação. Ele monta uma ideia de quem é Deus na cabeça dele e começa a olhar para o mundo analisando que Deus está agindo e fazendo aquilo que ele, o ser humano, acha que Deus está fazendo. Então o ser humano montou um Deus que não é bíblico. É um Deus falso. E tem muita gente adorando um Deus falso. Um Deus inexistente. É um Deus que a pessoa montou a priori, sem conhecer a revelação. Então, meus irmãos, oração é importante? Com certeza. Mas a leitura, o conhecimento bíblico também está no mesmo nível. No mesmo nível. É 50-50. Porque uma compreensão de Deus meramente baseada em oração, ela é um conhecimento que eu vou chamar aqui de um evangelho saci, é um conhecimento saci, ele só tem uma perna. Para você ter a outra base, a palavra de Deus. Ok? Mas também conhecimento só da palavra, da lei seca, sem essa parte de oração, sem essa compreensão espiritual, também é o evangelho saci. Ok? É o nome que eu costumo chamar aqui. Mas é um evangelho de desequilíbrio. De qualquer forma, o conhecimento de Deus, o que ele revela, vem das Escrituras através da compreensão dos seus atributos e vem da parte espiritual. Essas duas coisas têm que andar juntas. Muito cuidado, meus irmãos, para não formarem dentro da cabeça de vocês, eu também falo isso para mim, um Deus que não é um Deus das Escrituras, um Deus que existe só na nossa cabeça. A gente sonhou que Deus era assim, a gente aprendeu com séries de televisão, com novelas, com coisas que nossos pais às vezes nos diziam, mas nos diziam sem um conhecimento bíblico, revelacional de Deus. Muito cuidado. Eu conheço muita gente mesmo, cristãos sinceros, pessoas assim boas realmente, que querem fazer o que é certo, porém que adoram um Deus inexistente. E eu vejo na vida dessas pessoas que tudo que elas analisam, ou quase tudo, é errado, equivocado, porque elas acham que conhecem um Deus a priori. Elas conhecem um Deus sem analisar a revelação. Elas conhecem um Deus sem a revelação dos atributos que esse próprio Deus... Então, meus irmãos, encerra aqui então as lições 4 e 5 da
da nossa lição, né, do nosso livrinho, sobre a doutrina do trinitarianismo. Domingo que vem, caso a gente ainda não possa se encontrar, vai ser gravada mais uma aula e postada no canal da igreja. Ok, meus irmãos? Então, a paz do Senhor, um forte abraço a todos.